Fala galera, beleza? Passando aqui para mais uma das nossas resenhas futebolísticas. Uma semana em que tivemos jogos importantes ao redor do mundo, como sempre, né? Tivemos a Liga dos Campeões, mas acho que o principal aqui para nós brasileiros, sem dúvida nenhuma, aconteceu ontem com o início, né? Com os primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil. Às 7 da noite, né, 7h15 mais precisamente, tivemos o jogo lá em Minas Gerais, na Arena do Galo, né, na Arena MRV, entre Vasco e Atlético Mineiro, e foi um grande jogo. Aliás, tivemos dois grandes jogos nessa semifinal, o que me chamou muito a atenção positivamente, né? Porque normalmente esse tipo de jogo, né, esses jogos decisivos, de fases mais avançadas das competições, costumam ser jogos mais travados, né? As duas equipes tendem a fazer um jogo mais moroso para levar a decisão para o segundo jogo. Mas nem de longe foi o que aconteceu, né? Foi o primeiro jogo entre Vasco e Atlético, foi um jogo bem aberto. Favoreceu muito o fato de o Vasco ter feito o gol logo no início com o Felipe Coutinho, aliás, um belo gol do Felipe Coutinho, que aos poucos tem evoluído na parte física e, consequentemente, na parte técnica, ele é um dos grandes jogadores que a gente tem aqui no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Fez um belo gol. E o fato dele e do Vasco terem conseguido esse gol logo no início acionou ainda mais um senso de urgência do Galo, que fez com que o Galo fosse para cima e deixasse o jogo muito aberto. O Galo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, aí sim a característica foi de um jogo um pouco mais travado, o Atlético Mineiro buscando mais o terceiro gol para ir com uma folga maior para São Januário, né, reconhecendo a força de São Januário, e o Vasco tentando também o gol de empate, mas sem se expor muito. No fim, o resultado acaba sendo satisfatório para os dois, né? O Vasco leva uma desvantagem de apenas um gol para decidir no seu caldeirão, enquanto o Atlético Mineiro consegue uma vantagem que pode ser importante para o jogo de volta, né? Você travar o jogo, o Atlético é um time experiente, possivelmente não irá sentir a pressão externa da torcida e pode voltar com um empate ou até com uma vitória lá de São Januário e conseguir a vaga para a final. Então, para os dois acabou sendo um bom resultado e para a gente também, porque deixa o jogo da volta totalmente em aberto. E essa questão do jogo da volta em aberto foi exatamente o mesmo que ocorreu no jogo de mais tarde, jogo entre Flamengo e Corinthians, que foi um jogaço. Foi 1-0 apenas, mas poderia ter tido muito mais gols, né? Basta a gente lembrar que ambos os times colocaram duas bolas na trave do adversário. E o Flamengo obrigou o Hugo Souza a fazer uma partida fantástica, né? Em que pese a falha no gol do Hugo Souza, né? Porque eu acho que ele dá muito o canto ali pro Gabigol, né? Ele dá a possibilidade do Gabigol, desculpa. Com medo do Gabigol ali na pequena área, ele acaba dando muito canto ali pro Alexandro, né? O Alexandro acaba se sentindo confiante para bater direto e aí é uma falha do goleiro, né? Mas no mais o Hugo Souza teve uma partida fantástica, né? O torcedor do Flamengo que já não morre de amores pelo Hugo Souza por ele ter ido mal no próprio clube, deve estar com mais raiva ainda porque o que o Hugo Souza pegou ontem. Mas o que mais me chama a atenção nesse Flamengo foi a postura do Flamengo, né? Primeiro jogo sem o Tite, com o Felipe Luiz no comando técnico, e você já percebe algumas diferenças conceituais muito grandes. É claro, vai ter gente que vai dizer, é impossível, foram só 2 jogos, eles estavam querendo derrubar o Tite. Eu não concordo. Eu acho que as diferenças conceituais foram o que pautou essa melhora, foi o que pautou essa melhora do jogo do Flamengo. Felipe Luiz claramente apresenta conceitos diferentes do Tite, né? Não vou dizer se são mais modernos, menos modernos. Isso aí fica para quem quiser analisar mais profundamente. São conceitos diferentes. Conceito de um jogo mais vertical, com uma pressão mais alta e mais eficiente, com os atacantes participando
de uma maneira mais ativa dessa marcação-pressão. Esse jogo curto em quem está a bola é um jogo muito intenso, ou seja, um jogador com a bola, dois se aproximando com muita velocidade de quem está com a bola, para que o jogador sempre tenha a opção. E aí um jogador do Flamengo, com a bola no pé, sempre com duas opções no passe curto, fora todas as opções no passe longo, o Flamengo vai dominar o jogo. Porque a qualidade técnica do Flamengo é muito acima dos outros times aqui no futebol brasileiro. É claro que esse jogo intenso que o Felipe Luiz propôs ao time do Flamengo e que deu certo ontem, ele traz uma conta a pagar. Dentro do próprio jogo isso ficou claro, porque o segundo tempo inteiro, e principalmente os minutos finais do segundo tempo, já ali nos 5 minutos finais do primeiro tempo, inclusive, o Flamengo já mostrava cansaço. E aí talvez seja esse o motivo de o Tite não cobrar tanta intensidade dos jogadores, lembrando que o Flamengo teve várias lesões no seu elenco, né? Fica um ponto para se pensar. Poxa, por que o Tite não fazia os jogadores jogar com essa intensidade toda? Ficou claro que esses jogadores conseguem colocar de forma eficiente essa intensidade, mas não por 90 minutos. É óbvio que ninguém time consegue por 90 minutos. O problema é que a queda física do Flamengo foi muito grande. Só ver a diferença do que foi o primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo nós tivemos um jogo de duas equipes. Nós tivemos um Corinthians colocando duas bolas na trave. Tivemos o Léo Pereira tirando uma bola em cima da linha. Dá para dizer até que o Corinthians foi, se não foi melhor, pelo menos foi equilibrado com o Flamengo no segundo tempo. E isso, é claro, é a conta da parte física do jogo que o Flamengo praticou de forma extremamente eficiente, bacana, no primeiro tempo, né? Jogo muito intenso. Fica a pergunta, será que o Flamengo vai conseguir repetir esse jogo de marcação alta, com essa alta intensidade em Itaquera, tendo em vista que a torcida do Corinthians vai pressionar, que o Corinthians vai se animar com a torcida, e que ele, Corinthians, muito possivelmente vai tentar exercer essa pressão sobre o Flamengo? Se não conseguir exercer esse jogo de pressão, qual será a proposta do Felipe Luiz? Eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento do trabalho do Felipe Luiz. Foram poucos jogos, mas eu gostei muito da entrevista pós-jogo do Gerson. Poucos jogos não, um jogo só, né? Gostei muito da entrevista pós-jogo do Gerson quando ele diz assim: o pessoal diz que teve pouco tempo para treinar, mas não se treina só em campo. Também se treina com vídeos, e nós vimos muitos vídeos. O Felipe mostrou muitos vídeos pra gente. E nesses vídeos, é claro que houveram conversas, houveram explicações de conceitos que foram bem aplicados no primeiro jogo, mas é claro, dentro de uma proposta que era a proposta do primeiro jogo, jogar no Maracanã. Esta dúvida de como será a proposta que o Corinthians irá impor ao Flamengo jogando em Itaquera e como será a resposta desse time do Felipe Luiz. E outra dúvida que eu tenho em relação a esse Flamengo é qual será o Flamengo do final de semana. Porque tá claro que houve um desgaste absurdo dos jogadores do Flamengo. Tudo bem, vai vir a data FIFA agora, então talvez boa parte desses jogadores possam jogar no final de semana. E é importante que jogam, porque quanto mais jogarem e mais treinarem, mais rápido irão absorver os conceitos do novo treinador. E o Flamengo precisa para ontem que essa evolução que foi mostrada na partida da Copa do Brasil passe a ser a tônica desse time para o Flamengo poder encerrar bem a temporada com o título da Copa do Brasil e com uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Ficou claro que time para isso tinha, né? Tite que não estava conseguindo fazer jogar. Inclusive o Gabigol fez um ótimo jogo. Chegou a fazer um gol que, olha, eu só teria certeza que aquele gol estava impedido mesmo se fosse o impedimento semiautomático. Porque ao olho do ser humano ali, com a linha traçada, ficou muito esquisito, tá? Isso posto, não foi só aquele lance que o Gabigol criou. Teve a finalização de letra que o Hugo Souza fez um milagre. E o que eu mais gostei nesse novo Gabigol, nesse Gabigol do Felipe Luiz, foi a movimentação, que é muito semelhante à do Gabigol de 2019, com diagonais curtas e rápidas, que é o estilo que o Gabigol gosta, que é como o Gabigol gosta de receber a bola, não jogando de costas pro gol, ou tendo que voltar demais, muitas vezes escalado no
lugar do Arrascaeta, como o Tite fazia, que não tem nada a ver com o que o Gabigol faz. Então, fiquei muito otimista em relação ao futebol que o Flamengo mostrou, muito otimista em recuperação, em relação a uma possível recuperação do futebol do Gabigol, e curioso para ver como serão os próximos jogos do Felipe Luiz no comando do Flamengo. E o Corinthians conseguiu trazer um ótimo resultado, tendo em vista a pressão que levou no primeiro tempo. Poderia ter sido ainda melhor se o Hector Hernandes não perdesse aquele gol e se as bolas não tivessem batido na trave. Muito bons os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Eu espero que isso se repita nos jogos de volta, porque é importante que o futebol brasileiro tenha grandes jogos, até para mostrar para o mundo que o produto futebol brasileiro tem sim qualidade, em que pese a desorganização da CBF, dos clubes, do Campeonato Brasileiro em si, do calendário e todos os problemas que o futebol brasileiro tem. É isso, minha gente. Sempre muito bom conversar com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até logo.